Olá a todos que acompanham o canal Macrofaz, eu sou Ademir Martins e neste vídeo nós vamos conhecer a parte do SQL que faz o agrupamento de registros. Ou seja, quando nós queremos somar registros no Excel de acordo com um grupo determinado, nós vamos dar o exemplo aqui da nossa tabela. Quando nós precisamos saber qual é o total por município, nós fazemos uso de um agrupamento de registros, né? Ou seja, quando a gente quer saber o total de determinado campo, no caso município, nós agrupamos por esse campo, município, e somamos o valor de cada um deles para a gente saber qual é o total. Então, para trazer esse total, além do agrupamento, nós usamos também uma função para somar esses registros. Então é isso que a gente vai ver nessa parte do SQL. Bom, com essa parte que a gente vai ver neste vídeo, nós acabamos então de ver toda a estrutura básica do SQL. Isso quer dizer que agora nós já temos conhecimento suficiente de toda a estrutura do SQL para desenvolver todas as buscas que nós precisamos, ok? Esse aqui então é o corpo completo para montarmos nossas buscas de acordo com a nossa necessidade. Então, tudo que a gente precisa para montar uma consulta estruturada no SQL para ser usado no Excel está nesse corpo que a gente está vendo aqui, ou seja, nessa estrutura aqui. Então, a gente já viu a parte do select, que é a primeira parte que a gente começa a escrever a nossa string de SQL. Então, a gente usou muito o select asterisco, que é usado para quando a gente vai trazer ou trabalhar com todos os registros da nossa tabela, o from, que é o nome da nossa tabela, o where, que começa os nossos filtros, né, no SQL, o order by, que ordena os registros encontrados através do nosso SQL. E neste vídeo, então, a gente vai estar falando dessa última parte, que é o group by, que é o agrupamento de registros, ok? Bom, o SQL tem várias funções que a gente pode usar dentro dele para agrupar e trazer um resultado dos nossos campos. Eu aqui tenho um exemplo de 3 delas, que é a função sum, que é para somar realmente, trazer o total dos registros que a gente vai agrupar. Esse exemplo a gente vai fazer com a nossa base. Um outro exemplo seria a função max, que traz o valor máximo, né, dos registros, ou seja, traz apenas um valor, que é o valor máximo, e depois a média dos valores, que é o AVG. Então a gente vai fazer 2 exemplos aqui, usando o sum e a média, que é o AVG que a gente usa no SQL, ok? Então, para a gente trabalhar com funções dentro do SQL, a gente usa essa estrutura aqui. Primeiro vem o nome da função, que neste caso aqui é a função sum, né? Então a gente coloca sum, abre parênteses, coloca o nome do campo, né, da coluna que a gente quer somar, que no nosso caso da tabela lá vai ser a coluna valor, e depois disso a gente cria uma variável, aqui dentro mesmo do SQL, né, não fora dele, com o DIN e tal, a gente cria dentro da string mesmo, uma variável para armazenar o resultado dessa função. Então a gente coloca sum, valor, as, um nome para a variável, geralmente a gente usa total do campo X, total do campo Y, e depois disso a gente passa a escrever o restante da nossa string. Então agora a gente vai ver isso na prática, ok? Então essa aqui é a planilha que nós vamos usar para montar a nossa consulta da nossa base lá. Notem que eu deixei aqui a faixa de datas para que o nosso SQL fique um pouco mais robusto, né, um pouco mais estruturado. Então, além de agrupar e trazer o total, a gente vai estar consultando através, ou seja, entre essas datas aqui também. Então, a gente vai fazer 2 exemplos aqui. Trazer o total por município e trazer a média por município também. E dentro dessa faixa de datas que a gente digitar aqui, ok? Então, depois das 3 variáveis que a gente cria para usar o nosso SQL, a gente passa para essa linha aqui que limpa a nossa planilha, apaga a nossa planilha nessa faixa de A4 até a B5000. Então, a gente envia um conteúdo vazio, portanto, a gente limpa. Depois disso, a gente seleciona a nossa célula A4.
Essas duas linhas são a nossa conexão com o SQL, né? E depois disso, o que a gente viu, uma consulta básica que a gente fez nos outros vídeos, que selecionando todos os campos, né, da tabela base, onde os registros estão dentro dessa faixa de datas que a gente tem aqui na nossa planilha. Então, é isso que a gente vai dar uma mudada agora. Depois disso, a gente abre o nosso record set e aí nós começamos aqui no nosso looping, pular de linha e depois pular de registro, ou seja, pular de linha na planilha e depois pular de linha nos nossos registros de record set, ok? Então aqui a gente também vai colocar a alimentação da nossa planilha com o resultado do nosso agrupamento. Bom, então o que vai mudar aqui na nossa string vai ser o seguinte: a gente não vai mais considerar todos os campos, a gente vai considerar apenas dois campos, que seria o município e o valor que a gente vai estar somando então. Então a gente apaga aqui o asterisco, começa, como a gente viu lá no nosso slide, pelo nome da função, que é a função sum, para a gente somar valores. Então o campo seria o campo valor e agora a gente cria uma variável, né? A gente vai dar um nome para essa variável aqui dentro mesmo do SQL. A gente vai chamar a variável de total, né? Ou seja, a partir de agora, essa variável vai se tornar um campo para a gente, né? Porque ela vai armazenar o resultado da função. E depois disso, a gente coloca também o campo município. Então, a gente escreve aqui município. Então, esses são os dois campos que a gente vai considerar. E depois que a gente colocou os campos, um com função e outro apenas com o nome, a gente passa a escrever o nosso group by, né? Ou seja, a outra parte, a parte que finaliza o nosso SQL. Então a gente escreve aqui group by, ou seja, agrupado por, e depois disso a gente escreve o campo que a gente vai agrupar, que no nosso caso aqui vai ser agrupado pelo campo município, ok? Então notem que eu criei mais uma parte aqui da nossa string de SQL. Ok? Eu dei continuidade à nossa string então. Então agora a gente vai começar a escrever o nosso código para alimentar essas duas colunas aqui, a coluna do campo município e a coluna do total, ok? Então a gente vai usar o endereçamento cells, ActiveCell.row, que é a nossa linha ativa lá da planilha. Na coluna 1 a gente vai então alimentar com o nosso campo município. Então a gente escreve aqui município e depois disso a gente pode copiar e colar aqui para baixo para a gente alimentar a nossa segunda coluna, né, que é a coluna 2 aqui, com o nosso total, que seria o nome da variável que a gente criou lá em cima. Então notem que eu não estou usando o campo valor aqui, estou usando a variável que a gente criou aqui como total, ok? Então agora a gente já pode rodar o nosso programa aqui, lembrando que a gente também está usando essa faixa de datas aqui. Então eu vou clicar aqui no nosso botão total por município e ele vai trazer para a gente todos os municípios agrupados, né? E o valor total de cada um deles. Então para a gente ver se isso aqui está certo, basta a gente escolher um dos municípios. Eu vou escolher aqui Arapiraca e a gente vem aqui na nossa base, filtra por primeiro pelo município Arapiraca e depois disso a gente filtra aqui as datas de 1 até 10, né, que a gente usou lá, essa faixa de datas. Então Arapiraca só tem 4 e 7, né, e 22 é maior que 10, então a gente não vai considerar. E notem aqui, portanto, que deu o valor total de 221.067,11. Exatamente o mesmo valor que a gente vê aqui no nosso resultado, ok? Então isso quer dizer que o nosso SQL está agrupando corretamente assim como a gente escreveu lá. E se a gente quiser ver esse resultado ordenado por valor, também a gente consegue. Então basta para isso a gente usar o order by. Então aqui no nosso código basta a gente colocar então o comando order by para ele ordenar por valor. Então order by, o campo que a gente quer que ele ordene, que neste caso é a soma do campo valor, e pronto.
Então, além de agrupar, ele vai também trazer em valores, em ordem de valor crescente. Então, essa aqui é a consulta que a gente fez anterior, sem colocar o order by, e agora, com o order by, notem que os valores ficam em ordem crescente, ok? Se a gente quiser em ordem decrescente, basta colocar a palavra this lá no nosso código, dessa forma. A gente escreve aqui, depois do nosso campo somado valor, a gente coloca a palavra des, de descendente, ok? Então agora, se a gente executar aqui, os valores vão vir em ordem do maior para o menor. Então, para o nosso outro exemplo, que é a média dos valores, a gente vai copiar o código aqui que a gente escreveu para somar, vai colar aqui e vai, claro, mudar o nome de somar aqui para média, ok? Então, a gente vai ver agora o que vai mudar no nosso código. Para trazer a média, então, a gente muda a função, não é mais somar, e vai ser agora AVG. A gente pode colocar em minúsculo também, não tem problema. Nós vamos pegar a média do valor, e aqui a gente pode trocar o nome também da nossa variável para média, ok? E mudar aqui também na nossa alimentação aqui para o campo média. Então, a gente vai executar agora para ver como que fica. Então, lembrando que a gente colocou aqui também o order by para a nossa classificação. Então, aqui a gente já pode executar, né, a nossa SQL com o campo usando a função média. Então, notem aqui que ele trouxe a média para o município Arapiraca de 110. Então, a gente vai ver se isso está correto. Então, o filtro é esse mesmo. A gente vai usar aqui uma função subtotal, né, para ele trazer para a gente o agrupamento aqui. Subtotal, média. Isso aqui é uma formulinha mesmo, só para a gente ver se está certo. Desses dois valores aqui. Portanto, ele traz para a gente 110,533, que é exatamente o que ele trouxe aqui na nossa consulta, ok? Então, notem que a única coisa que mudou foi o nome da função, que ao invés de sum, a gente usou o AVG, e depois disso a gente resolveu trocar também o nome da variável, que poderia continuar como total, que não teria problema nenhum, ok? E uma outra coisa que a gente pode mudar lá no nosso código é colocar aqui para ele mudar toda vez que ele for fazer uma média, colocar aqui na nossa célula B3, média, e se for o total, colocar total. Isso é muito simples, basta ir lá, colocar nessa linha aqui, ó, para o nosso campo, aliás, para o nosso código de média, a gente coloca aqui, então, range, no nosso campo lá é o B3, B3.value é igual a média. Então, quer dizer, no nosso código média, a gente coloca no B3 média. E para o nosso código de total, a gente coloca aqui, né, total. Então, toda vez que a gente executar o nosso código aqui, a gente vai saber que isso aqui é uma média, e se a gente rodar o total, vai ser total, ok? Bom, então era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Com isso, nós vimos por completo toda a estrutura que a gente precisava do SQL. Então, agora a gente já pode começar a construir projetos bem interessantes para as mais variadas necessidades, ok? Como eu disse lá no primeiro vídeo sobre SQL, em praticamente 90% de tudo aquilo que eu desenvolvi, né, todos os projetos que eu criei, dos mais simples aos mais avançados, eu usei o SQL. Então, agora nos próximos projetos, nós já podemos usar essa poderosa ferramenta sem maiores dificuldades, ok? Então, eu vou ficando por aqui. Claro que nós temos ainda muita coisa interessante para ver em VBA, em SQL, por isso eu lhe peço, se você gostou desse vídeo, dê um like aí embaixo, assim você ajuda o canal, e também se não se inscreveu, se inscreva para ficar sabendo de tudo o que acontece aqui, ok? Então, mais uma vez, obrigado por ter assistido, um grande abraço e até o próximo.